Gandhi, uma autobiografia. Mohandas K. Gandhi. Durante sua vida, Gandhi conseguiu ajudar a Índia em direção à independência do Império Britânico, se tornando um grande ícone representativo de paz e sabedoria. Sua história vai desde sua infância rebelde, seu ativismo inicial na África do Sul e seu trabalho para o movimento da independência da Índia. Muito se pode aprender com a filosofia pessoal de Gandhi e sua busca pela verdade ao longo da vida, que além de suas crenças e atividades políticas, incluem sua visão, seu vegetarianismo e autodisciplina, seu compromisso com a abstinência, seu desenvolvimento espiritual e seu tempo na Inglaterra. Vindo de uma educação bastante humilde, Gandhi se tornaria um adulto extraordinário. Mohandas Karamchand Gandhi nasceu na Índia em 2 de outubro de 1869, filho mais novo de Karamchand Gandhi, seu pai, e Putilibai, sua mãe. Sua família pertencia à casta Baniá, uma classe de comerciantes hindus, e morava na cidade portuária de Porbandar, no estado ocidental de Gujarati. O pai de Gandhi era conhecido pelo apelido de Kaba, e trabalhou como ministro-chefe de duas outras cidades, Vankaner e Rajkot, onde Gandhi passou grande parte de sua infância. Apesar de não ter educação formal, Kaba tinha muita experiência de vida e um sistema de valores honesto e incorruptível que provou influenciar o caráter de seu filho. A mãe de Gandhi, Putilibai, também era admirada por seus valores, graças à sua devoção ao hinduísmo e à determinação de permanecer bem informada sobre os assuntos atuais. Gandhi foi criado para ser tolerante e inclusivo com os outros, pois os amigos da família eram numerosos e diversificados, incluindo muçulmanos, jainistas e parsis. Na escola, Gandhi era um estudante comum, mas demonstrava talento para entender a moralidade. Em particular, ele admirava os personagens honoráveis das peças lidas em sala de aula, como Shiravana Pitri Bhaktinataka, protagonista de um conto popular que carregou os pais cegos nos ombros, tamanho sua devoção. Desde o início da vida, Gandhi adotou um importante princípio orientador na forma de um ditado transmitido pela comunidade Gujarati: ao receber o mal, deve-se responder com bondade. Certamente, essa moralidade e senso de honra estavam presentes quando seu professor tentou convencê-lo a copiar o trabalho de seus colegas durante uma prova de ortografia, atitude que o jovem Gandhi simplesmente não conseguia entender. Ainda na infância, com apenas 13 anos, Gandhi se casou. Como as cerimônias de casamento eram muito caras, o evento incluiu os casamentos de um de seus irmãos e de um primo. Na época, Gandhi ficou bastante animado com o casamento, mas quando adulto, se tornou um crítico da prática do casamento infantil. Como qualquer outro adolescente, Gandhi também passou por uma fase rebelde. Mesmo que Gandhi cuidasse de sua mentalidade moral desde muito jovem, isso não o impediu de vivenciar sua adolescência como qualquer outra pessoa, experimentando uma série de más escolhas. E a maioria de seus problemas se deu graças à amizade com um adolescente problemático. Na esperança de conseguir transformá-lo, Gandhi não percebeu que ele mesmo estava sendo frequentemente influenciado. Esse amigo acreditava que ser carnívoro era o que tornava os ocupantes britânicos mais fortes do que os nativos. Como resultado, Gandhi, desejando ter mais força, acabou contrariando as práticas vegetarianas da família, ainda que o novo hábito de comer carne o deixasse física e moralmente mal. Por sorte, ou peso da culpa, o hábito não vingou. Pouco tempo depois Gandhi voltaria ao vegetarianismo, ao qual permaneceria fiel por toda a vida, acreditando que evitar comer carne era o primeiro passo para alcançar a verdade através da não-violência. Mas essa não foi a única má influência a que Gandhi se deixou levar, seu amigo também o convenceu a ir a um bordel. Embora o nervosismo o tenha impedido de fazer sexo fora do casamento, esse episódio se manteve como uma falha moral significativa de sua parte. E a luxúria foi uma falha recorrente na sua juventude.
Nos primeiros anos de seu casamento com Kasturbai, ao invés de aproveitar o tempo que dividiam para se dedicar aos estudos, eles usavam todas as oportunidades que tinham para dormir juntos. Suas escapadas matrimoniais eram tão frequentes que, aos 16 anos, por não ter permanecido com seu pai enquanto ele estava doente, perdeu o momento de sua morte. As experiências de Gandhi durante seus anos de ensino médio moldaram suas crenças sobre o vegetarianismo, celibato e não violência. Depois de se formar no ensino médio em 1887, Gandhi decidiu seguir a sugestão de um de seus amigos de estudar direito na Universidade de Londres. Afinal, tornar-se advogado o ajudaria a garantir o status estimado de sua família. A decisão, no entanto, não foi aprovada de imediato. Putzilibhai não tinha certeza de que essa seria uma boa ideia, já que a cultura ocidental proporcionaria muitas tentações ao seu filho. Para fortalecer sua determinação, Gandhi fez um voto sagrado com a ajuda de um monge para se abster de mulheres, carne e vinho. Havia ainda mais um obstáculo: a casta a qual sua família pertencia alegou que viajar para o exterior era contra a religião e, portanto, ameaçou expulsar Gandhi caso ele fosse a Londres. Sem permitir que isso influenciasse sua decisão, ele se matriculou na universidade e abandonou, com pesar, a sua casta. Em Londres, Gandhi se deparou com muitas tentações para comer carne em Londres, especialmente na pensão em que morava. Felizmente, um bom restaurante vegetariano na Farringdon Street lhe permitiu honrar seu voto e, mais tarde, o encorajou a se juntar à Sociedade Vegetariana, onde teve sua primeira experiência na administração de uma organização como participante da comissão executiva. Os anos de faculdade também ensinaram a Gandhi como viver humildemente e sobreviver com um orçamento apertado. Isso nunca o impediu de ser um aluno apto, sem medo de desafios, pelo contrário, seus estudos iam muito além dos livros padrão. Gandhi sempre procurava aprofundar sua compreensão sobre a lei e a religião com estudos que incluíam desde as escrituras hindus, o Bhagavad Gita, até a Bíblia. Quando chegou a hora de prestar seus exames, ele foi aprovado sem nenhum obstáculo. Em 10 de junho de 1891, ele foi chamado ao tribunal e tornou-se um advogado oficial da corte. 2 dias depois, ele voltou para casa, na Índia. Procurando experiência profissional, Gandhi foi à África do Sul e viu de perto os efeitos do racismo. Ao retornar à sua CSA, Gandhi se deparou com uma boa e má notícia: a primeira, que sua casta havia sido dividida em duas, e uma das partes estava disposta a acolhê-lo novamente, permitindo uma reconexão com a parte religiosa de sua cultura, e a segunda e terrível notícia de que sua mãe havia morrido enquanto ele ainda estava na Inglaterra. Apesar da grande dor que sentia, Gandhi, agora oficialmente advogado, começou a enfrentar seu próximo desafio: superar a timidez que o acompanhava durante toda a sua vida para poder exercer sua profissão. Em busca da experiência necessária, ele viajou rapidamente para Bombaim, onde começou a ler livros e a estudar direito indiano. Mas com pouco dinheiro para se sustentar, logo teve que retornar a Rajkot, em Gujarati. Lá, ele não apenas viu em primeira mão o quão corruptos os tribunais locais eram, mas depois de ofender acidentalmente um policial, começou a se preocupar que isso limitasse suas chances de conseguir trabalho. Em abril de 1893 as coisas mudaram quando ele começou a trabalhar na Dada Abdullah Sia, um escritório de advocacia muçulmano na África do Sul. Uma vez nesta nova terra, Gandhi ficou chocado ao ver como a população estava dividida, separada por religião, etnia e emprego. Pouco depois de sua chegada, Gandhi se posicionou contra o magistrado que queria que ele removesse o turbante que estava usando. Gandhi não apenas deixou o tribunal, como também escreveu sobre sua aprovação na empresa, se familiarizando com as diferentes maneiras pelas quais o racismo era predominante na África do Sul.
Eventualmente, Gandhi oferecia representação legal para muitos nesta comunidade. Ele também teve suas próprias experiências pessoais com discriminação. Enquanto viajava de trem para Pretória para trabalhar em um grande caso, ele foi convidado a desistir de seu assento de primeira classe e passar para a seção traseira do trem, mesmo que ele tivesse comprado uma passagem. Em uma outra situação, o proprietário de um hotel quase o proibiu de comer com outros hóspedes. Mas, em uma demonstração da natureza magnânima de Gandhi, quando um policial o chutou sem motivos, ele apenas o perdoou e fez um voto de nunca levar as pessoas a tribunal por uma ofensa pessoal. Além do seu trabalho legal, Gandhi estava comprometido com o serviço público e o estudo da religião. Enquanto Gandhi se encontrava como advogado, ativista e líder, as experiências de racismo e segregação serviam de base para seu estudo das condições de opressão que se transformariam em sua grande luta pela justiça. Em seu primeiro grande caso, ele representou um comerciante muçulmano que estava processando outro comerciante por uma transação fraudulenta. Como era de sua natureza generosa, Gandhi não apenas ajudou seu cliente a vencer o caso, mas também garantiu que o outro comerciante pagasse sua dívida em parcelas, poupando-lhe o constrangimento de declarar falência. Enquanto isso, suas experiências com discriminação provocavam-lhe um desejo de se envolver mais em ativismos, ou trabalho público, como ele chamava. No que foi essencialmente seu primeiro discurso público, Gandhi falou diante de um grupo da comunidade indiana de Pretória, muitos dos quais eram comerciantes muçulmanos. Ele começou sua mensagem enfatizando as virtudes da verdade nos negócios e, em seguida, abordou as más condições do povo indiano na África do Sul e pediu que deixassem de lado suas diferenças e ganhassem força ao se unirem como uma associação para que suas preocupações fossem levadas a sério pelas autoridades. Essa seria a primeira de muitas reuniões semanais. Em pouco tempo, os eventos se tornaram um lugar onde a comunidade indiana se unia, independentemente de religião ou status. Durante seu tempo em Pretória, Gandhi também continuou a estudar religião e literatura e, além da sua participação contínua em um grupo de oração, sua chefe, Abdullah Shetty, o ajudou a aprender mais sobre o Islã, e sua colega, a advogada A. W. Baker, a obter uma visão do cristianismo. Nesse momento, Gandhi começou a observar algumas falhas nas religiões. No cristianismo, ele não acreditava no princípio cristão de que Jesus estava sem pecado e era o único Filho de Deus. Em vez de acreditar que Jesus um dia o libertaria de seus pecados, Gandhi estava mais interessado em se libertar de pensamentos pecaminosos em vida. No hinduísmo, ele discordava das justificativas para o sistema de castas, e discutiu esse problema com as autoridades hindus. Antes de espalhar sua mensagem de igualdade na Índia, Gandhi continuou o trabalho na África na região de Natal. Gandhi assumiu que voltaria para casa quando o caso em Pretória terminasse. Mas outro caso no sul da África chamou sua atenção, desta vez na República de Natal. Em 1893, foi promulgada a legislação que tirava dos indianos de Natal o direito de eleger membros para a Assembleia Legislativa do país. Embora a legislação já tivesse sido aprovada, Gandhi aceitou a oportunidade de trabalhar neste caso, dando esperança à comunidade indiana, já que a petição para recuperar os direitos de voto indianos foi submetida e aceita para consideração pelo secretário de Estado das Colônias. Por não ser branco, uma objeção oficial foi feita para impedir Gandhi de julgar o caso na Suprema Corte de Natal. Ele, porém, apenas se ofereceu para tirar o turbante, citando o ditado quando em Roma, haja como os romanos. Felizmente, porém, a objeção foi derrubada. Para ajudar a avançar no caso, a equipe de Gandhi criou uma organização permanente chamada Congresso Indiano de Natal. Essa organização ajudaria a encontrar um novo serviço para qualquer trabalhador contratado que tivesse sido espancado por um empregador.
Além disso, por meio dessa organização, Gandhi derrubou um imposto anual de 25 libras para indianos contratados. Até que, em 1896, Gandhi retornou à Índia por 6 meses, reunindo-se com sua esposa e filhos após uma ausência de 3 anos. Durante esse período, ele teve seu interesse despertado por uma nova causa, o Panfleto Verde. Este era um documento que revelava as terríveis condições dos indianos que viviam na África do Sul e em Natal. Em pouco tempo, Gandhi estava viajando novamente, desta vez para as cidades indianas de Pune e Madras para aumentar o apoio aos indianos na África do Sul, bem como o Calcutá para se reunir com editores da imprensa e espalhar a notícia. Sem saber, Gandhi estava plantando as sementes para o ativismo doméstico que ele empreenderia mais tarde. Depois de ajudar os feridos na Guerra dos Boeres, Gandhi permaneceu humilde. Em 1897, Gandhi retornou a Natal acompanhado de sua família. Ao contrário do advogado iniciante que havia deixado a Índia anos antes, ele agora era um líder estabelecido da comunidade indiana em todo o sul da África. No entanto, esse novo papel não veio sem seus perigos. Um grupo de jovens brancos, enfurecido pelas notícias da imprensa sobre os esforços de Gandhi para mudar o quadro atual, tentou linchá-lo nas ruas de Natal, ao que Gandhi, com sorte, conseguiu escapar ileso. Em 1899, uma guerra entre o Império Britânico e os Estados Boeres da África trouxe mais violência. Enquanto Gandhi simpatizava com os boeres oprimidos, ao mesmo tempo se sentia obrigado a servir o Império Britânico. Ele fez isso estabelecendo um corpo de ambulâncias composto por cerca de 1000 indianos sul-africanos, incluindo ele mesmo. Esse incansável trabalho do corpo de ambulância não passou despercebido após a vitória da Inglaterra na guerra. Os trabalhadores indianos ganharam prestígio nacional por seus esforços, e Gandhi cresceu ainda mais politicamente. Em meio a toda essa atividade, Gandhi começou a ganhar uma boa quantia e com isso veio a preocupação em sucumbir à ganância que geralmente acompanha a riqueza. Para combater essa tentação, ele voltou à Índia e se ofereceu ao Congresso Nacional Indiano. Ele relatou essa experiência como algo humilhante, mas valioso, pois trouxe informações importantes sobre o funcionamento do Congresso. E enquanto isso, ele escreveu uma resolução sobre os direitos dos indianos na África do Sul e, mesmo que ainda ficasse amedrontado ao falar em público, defendeu a resolução diante do Congresso. Notavelmente, recebeu aprovação unânime. Nesse momento, Gandhi encontrou um novo mentor, Gopal Krishna Gokhale, que atuou como líder sênior no Congresso Nacional Indiano. Enquanto morava com ele, Gandhi teve a chance de conhecer uma variedade de indianos abastados e suscitar muitas preocupações sobre as lutas enfrentadas pelos indianos da classe trabalhadora. Quando seu tempo com Gokhale e o Congresso terminou, Gandhi viajou pela Índia como passageiro de terceira classe a bordo de um trem. Isso lhe deu uma perspectiva honesta sobre o que estava em questão, incluindo o saneamento e o tratamento precários que muitas pessoas na Índia enfrentavam diariamente. Mais do que nunca, a determinação de Gandhi em ajudar o povo da Índia estava se fortalecendo, assim como sua filosofia sobre como as mudanças deveriam acontecer. Gandhi era completamente comprometido com seus ideais. Graças ao tempo com Gokhale, a turnê pela Índia e os anos de estudo, as experiências e observações de Gandhi estavam se fundindo em uma filosofia que viria a definir sua vida e legado, sua crença inabalável à não violência, ou Ahimsa. O princípio do Ahimsa remonta ao estudo de Gandhi das escrituras hindus, no qual se aplica a crença de que é aceitável atacar um sistema, mas nunca para atacar uma pessoa. Isso ocorre porque todas as pessoas são um reflexo da verdade, ou Deus, o que as torna merecedoras de compaixão, empatia e de uma tentativa de entender seu ponto de vista. Gandhi estava usando sua crença no Ahimsa quando questionou o fato de que oficiais brancos na Índia recebiam subornos de indianos e chineses.
Ao pedir uma ação, ele enfatizou o fato de que este não era um ataque pessoal contra os policiais. Eventualmente, esses policiais foram julgados e declarados inocentes principalmente por serem brancos, mas perderam seus empregos, o que pôs fim à prática de suborno na região. Certa vez, um amigo perguntou a Gandhi como seu trabalho no corpo de ambulância se alinhava à sua filosofia não violência. Embora Gandhi admitisse que a guerra não era consistente com o Ahimsa, ele explicou que sentia no dever com os britânicos e que queria ajudar os indianos a obter mais direitos, elevando seu status aos olhos dos britânicos comuns, e foi exatamente o que aconteceu. Anos depois, no entanto, Gandhi não podia mais justificar tal abordagem e acrescentaria o princípio de não comparação ao seu pedido de não violência. Em 1906, Gandhi fez o voto de Brahmacharya, ou celibato, mostrando como o autocontrole é algo central da sua filosofia. Antes de fazer o voto, ele consultou sua esposa, Kasturbai. Juntos, eles tiveram 4 filhos, mas desde o casamento, Gandhi se sentiu sobrecarregado e distraído pela luxúria. Com a aprovação de Kasturbai, Gandhi sentiu-se libertado. Ele acreditava que para melhor servir o público, o foco deveria estar totalmente nas pessoas, de tal forma que até a sua alimentação era completamente linear para que não distraísse seus sentidos. Gandhi continuou a lutar pelos indianos na África do Sul e lançou uma nova forma de resistência não violenta. Na fase dos seus 30 anos, Gandhi se estabeleceu em Bombaim, com as experiências de sua recente viagem ainda frescas em sua mente. Mas não demorou muito para que seus amigos NS África do Sul o chamassem de volta para ajudar na contínua luta pela igualdade. De fato, graças a seus esforços legais e liderança na união de indianos sul-africanos de todas as religiões e classes, Gandhi se tornou um líder estabelecido com seguidores e devotos. Para ajudar a promover a causa, Gandhi lançou um jornal semanal chamado Indian Opinion que estreou em 1904. Na mesma época, ao norte de Durban, África do Sul, ele fundou o Phoenix Settlement, uma fazenda comunitária inspirada no livro de John Ruskin, onde ele e outras pessoas poderiam viver uma vida igualitária e simples. Alguns anos depois, em 1906, os Zulus montaram uma rebelião contra os britânicos. Ainda sentindo o dever de servir a Grã-Bretanha, Gandhi mais uma vez liderou um corpo de ambulâncias de voluntários indianos, e desta vez as atrocidades que testemunharam foram ainda piores do que as da Guerra dos Boeres. Em 1907, Gandhi iniciou uma nova forma de resistência não violenta contra a Lei de Registro Asiático, uma peça discriminatória criada pelo governo de Transvaal na África do Sul. A nova lei colocava os indianos sob ameaça de deportação se eles não carregassem documentos de registro com eles o tempo todo. Em outras palavras, era outra maneira de o governo segregar, discriminar e controlar certos membros da sociedade. Gandhi tomou esse ato como um sinal de que métodos anteriores de resistência, usando oração e ação legal, haviam falhado. Então, isso marcou o início de um novo método, o Satyagraha, um nome derivado da palavra sânscrita para verdade e firmeza, Sadagraha. Embora o novo nome fosse o resultado de um pedido de sugestões que Gandhi fizera entre seus amigos e associados, a filosofia por trás do Satyagraha foi inspirada nos escritos de Tolstói, Thoreau e Ruskin. Essas grandes mentes literárias defendiam que os cidadãos lançassem campanha de não cooperação não violenta contra governos opressivos. Essa filosofia foi culminar do compromisso de Gandhi com a verdade e seus ideais de pacifismo, resistência à injustiça e desobediência civil. O conceito continuaria a evoluir nos próximos anos e apareceria com frequência em seus escritos publicados. Em meio a seu contínuo progresso na África do Sul, uma série de eventos começou a acontecer e Gandhi buscou o consolo de sua casa na Índia. Em 1914, Gandhi procurou se reunir com seu mentor, Gopal Krishna Gokhale, que estava na Inglaterra.
Mas 2 dias antes de ele chegar a Londres, a Primeira Guerra Mundial estourou e, junto com ela, o caos. Nessa mesma época, por causa de um ataque de pleuresia, uma inflamação dos pulmões e no peito, a saúde de Gandhi se fragilizou, causando preocupação suficiente para que ele voltasse à Índia na esperança de se recuperar. Quando chegou à sua terra natal, em janeiro de 1915, Gandhi tinha 45 anos e era um herói nacional. As notícias de suas realizações na África do Sul se espalharam por toda a Índia, e seu retorno foi alvo de muita comemoração. Sua primeira atitude ao retornar foi iniciar o Satyagraha Ashram em Ahmedabad, semelhante à de sua comuna de Phoenix Settlement, onde outros na Índia poderiam viver uma vida simples e satisfatória. Enquanto isso, Gandhi continuou a lutar contra o sistema social explorador da Índia. Um alvo específico era o sistema Chinkatia, que essencialmente transformava os inquilinos em servos dos proprietários de terras do país. Gandhi assumiu esse caso depois de ser abordado por um homem chamado Raj Kumar que abriu seus olhos para esse sistema abusivo e corrupto. A reação ao envolvimento de Gandhi veio rapidamente, pois ele logo foi preso. Mas isso não impediu, após sua libertação, ele continuou a litigar pelos inquilinos e por fim derrubou todo o sistema. Notavelmente, com a pressão de Gandhi, o governo finalmente aboliu a Chinkatia, uma prática que fazia parte da Índia há mais de um século. A atenção foi então voltada para o Comitê Rowlatt, uma organização encarregada de avaliar o terrorismo político na Índia. Eles estavam no processo de aprovar a Lei Rowlatt, legislação que daria ao exército britânico a autoridade para prender e deter indianos sem produzir nenhuma evidência de causa. Isso exigia Satyagraha e, antes que a lei fosse divulgada, Gandhi fez um apelo em todo o país por um dia de jejum, oração e não cooperação. Embora a lei tenha sido aprovada, Gandhi ainda estava encantado com a enorme resposta que recebeu. Esse foi apenas o começo do que se tornaria uma série de movimentos nacionais. Gandhi suspendeu o Satyagraha por provocar violência, mas sua resolução de não cooperação foi finalmente aprovada. Após seu retorno à Índia, Gandhi recebeu uma posição de autoridade executiva exclusiva em nome do Congresso Nacional da Índia e usou essa plataforma para promover ainda mais o atual movimento de independência da Índia. No entanto, em 6 de abril de 1919, um protesto contra a Lei Rowlatt se tornou muito violento quando a polícia entrou em conflito com os manifestantes. Profundamente abalado, Gandhi interrompeu o protesto e entrou em jejum de 5 dias em penitência. Ele considerou um grande erro de sua parte pedir às pessoas que participassem do Satyagraha quando nunca estudaram os princípios de ahimsa e da não violência. Após a tragédia, ele estabeleceu como prioridade educar o público sobre esses princípios em uma coluna de jornal semanal. Outra parte significativa desse movimento foi o Satyagraha do Sal. Desde a década de 1870, havia um imposto pesado sobre o sal, tornando-o caro para os indianos e enriquecendo os colonizadores britânicos. Em uma jogada inteligente, Gandhi começou a incentivar os indianos a usar a água do mar para fazer seu próprio sal. Quanto ao movimento de não cooperação de Gandhi, houve um progresso real quando uma resolução foi aprovada na reunião anual do Congresso de Nagpur em 1920. A resolução pedia o fim da cooperação com o governo colonial britânico e o início do próprio regime constitucional da Índia. Isso equivaleu essencialmente a um boicote às instituições britânicas, incluindo as educacionais e jurídicas, além de qualquer produto britânico. Em vez de têxteis britânicos, Gandhi agora defendia o uso de khadi, roupas de tecido caseiras e incentivou homens e mulheres de todas as idades a tecer como parte do movimento da independência. Ele também pediu que qualquer indiano empregado pelo governo colonial deixasse o emprego.
Gandhi acreditava que eventos como a Marcha do Sal, que reunia dezenas de milhares de pessoas de todo o país, eram tão famosos que não precisavam ser repetidos. De fato, o compromisso com a verdade que emanava da sua vida e de seu trabalho continua a apontar o caminho para muitos ativistas amantes da paz determinados a ver justiça e igualdade para todos. Insights. O exercício regular é crucial para uma mente saudável. Embora Gandhi não gostasse de esportes quando criança, ele desenvolveu o hábito de fazer longas caminhadas. Se comprometer com uma boa dieta pode ajudar a manter uma mente saudável. Neste livro, você aprendeu que, se você conhece a história do mundo e como as nações se tornaram independentes, você sabe que o processo geralmente pode ser violento. Ainda assim, a Índia conseguiu conquistar sua independência da Grã-Bretanha, e esse feito notável tem muito a ver com as crenças não violentas de Gandhi, o homem que liderou essa luta. Mesmo durante a adolescência rebelde, ele sentiu um desejo inato de encontrar a verdade, que cultivou ainda mais através de experiências com o vegetarianismo durante seu tempo em Londres. A filosofia de resistência não violenta de Gandhi, a Satyagraha, foi então desenvolvida através de seu estudo do preconceito racial contra os indianos sul-africanos antes de ser aplicada às injustiças sofridas pelos indianos sob o domínio britânico. Sempre tentando entender a perspectiva do lado oposto e desenvolvendo-se continuamente, Gandhi e sua busca pela verdade nos incentivam a continuar a questionar o mundo à nossa volta e a verdade dentro de nós.